seja pelo gênero, pela religião, pela raça ou por usar máscara, historicamente a humanidade sempre legitimou a opressão do outro. Historicamente trata-se o outro de três maneiras. Você o mantém à distância, tenta fazê-lo se parecer com você ou tenta destruí-lo. O principal antagonista de Deus ama, o homem mata, o reverendo William Stryker, escolhe a última opção e usa as ferramentas poderosas que são a religião e a fé para justificar sua cruzada pela erradicação da raça mutante, incluindo aí nossos heróis, os fabulosos X-Men. Esse é o conflito central de Deus ama, o homem mata. Escrito aí por Chris Claremont, desenhado pelo Brent Eric Anderson, uma graphic novel de 1982, uma das histórias que ajudou a definir o termo graphic novel aí na nossa indústria de quadrinhos, completa 40 anos já, 41 anos, e continua assustadoramente atual. Bem-vindos, eu sou a Van, e hoje vamos falar da graphic novel Deus ama, o homem mata. Estamos com um cenário mais clean aqui agora nos nossos estúdios, e eu reli Deus ama, o homem mata. Essa graphic novel, como eu disse na abertura de 1982, escrita pelo Chris Claremont. Chris Claremont foi o autor que renovou, né, os X-Men e os tornou aí com a estrutura, né, os personagens, a estrutura que nós conhecemos, que eu particularmente conheci na animação lá de 92. Passou aqui no Brasil em 94, se eu não me engano, a animação, né, na TV Colosso, o desenho dos X-Men. E depois de conhecer o desenho, fui atrás dos quadrinhos. E eu tinha conhecimento dessa história, e um clássico, um dos maiores clássicos dos X-Men e da Marvel, mas eu não tinha lido com toda a atenção, né? E a Panini relançou esse ano essa versão estendida. Essa versão estendida da história, ela tem um prefácio e um pós-fácio com uma personagem que inclusive está relacionada com essa história do Magneto, que saiu em X-Men Trevas, também escrita e roteirizada pelo Chris Claremont, nessa coletânea aqui, também lançada no Brasil pela Panini, acho que em 2019, se eu me lembro bem. E aqui é uma história do Magneto, o Eric, né, está vagando um pouco ali pelo mundo para salvar novamente uma turma de mutantes, principalmente crianças, que seriam aprisionadas pela lei, né, do cadastro, lá do registro mutante, que nós já conhecemos ali em histórias antigas dos X-Men, né? Então o governo estaria renovando essa lei do registro mutante e aprisionando algumas crianças em uma instalação no deserto, né, onde o Eric está tentando encontrá-las. E uma personagem que faz parte dessa história está aqui no prefácio dessa versão estendida, né, 40 anos depois. Como eu disse, é uma história que continua muito, muito atual, com discussões que nós temos hoje por fanatismos e extremismos, né, de várias formas, se refletindo em várias, infelizmente, né, se refletindo em várias áreas da nossa sociedade, incluindo também o uso de algumas... Não, veja, o quadrinho, ele, na minha opinião, ele não critica, né, a religião, né, ele não critica nenhuma forma de religião ou fé. O que está sendo criticado aqui na figura do William Stryker, né, do reverendo William Stryker, é o uso da fé, da religião das pessoas, né, que é uma coisa boa, para fins, para interesses próprios, seja interesses de qualquer natureza, interesses próprios, não necessariamente religiosos ou benéficos para a sociedade em si, né? Às vezes é para o uso próprio, né? Como no caso do William Stryker, para o crescimento do próprio poder dele, né? Inclusive, o William Stryker, ele aparece como um personagem no filme do X-Men 2, no segundo filme lá do Bryan Singer, mas um personagem um pouco adaptado, né? De uma forma um pouco diferente. Mas ele também teve um filho mutante, e todo o contexto que nós conhecemos dos X-Men, todo o background de uma luta, né, contra o preconceito, né, que é utilizado nos X-Men pelos
pela raça mutante, mas é um preconceito contra diferentes raças e gêneros, identidades representadas no quadrinho, né, pelos mutantes, né, os mutunas, como eles são usados aqui de forma pejorativa pelas pessoas, né, que não consideram. E isso é muito bem trabalhado nos X-Men. Eu sempre achei, né, os X-Men são meu grupo e meus heróis favoritos dos quadrinhos em geral, Marvel, DC. Né, quando eu era criança, eu conhecia o Batman, o Homem-Aranha, mas quando eu assisti a animação dos X-Men, com todo esse contexto, esse background ali deles e as questões de cada personagem, né, o drama de cada um dos personagens ali, que era bem apresentado no desenho, apesar de uma forma infanto-juvenil e resumida, mas o drama, né, a dificuldade de cada mutante e sua luta ou para ser aceito, ou para ser respeitado, ou alguma forma querendo fazer parte de uma sociedade mais padronizada, como acontecia em alguns casos, eu achei o mais interessante. Quando eu comecei a ler os quadrinhos também, e eu acho o Magneto, por exemplo, um vilão de categoria A dos quadrinhos e da cultura pop, assim como o Coringa para o Batman, né? Nós temos nos X-Men esse balanço, né, balanceamento entre o professor Xavier, que é o líder, né, o formador e o líder dos X-Men, que acredita né, que pode haver uma existência pacífica, né, uma harmonia entre humanos e mutantes, que são sim da mesma, né, pertencem aqui ao mesmo mundo, e podem conviver, devem conviver, né, em paz. E o Magneto é um personagem que ele passou pelo pior da humanidade, conheceu o pior da humanidade. Ele esteve nos campos de concentração quando era criança, né, da Segunda Guerra, perdeu os pais, perdeu a mãe. Ele viu o pior, né, ele viu lá o Auschwitz. Então ele conheceu o lado mais perverso da humanidade. E ele não acredita que possa haver uma convivência entre humanos e mutantes, né? Ele acredita que os mutantes são uma raça superior, mais evoluída, e que se os homens normais, vamos dizer, não estão dispostos a conviver ou aceitar, então, nesse caso, os mutantes são superiores e devem prevalecer, né? Se for para um dos dois ser extintos, vamos dizer. E aqui nós temos alguns humanos extremistas, né? Nós já tivemos outros personagens, né? Como o senador Kelly, que cria, né, essa proposta do registro mutante, né? Que os mutantes são registrados para poderem ser, né, presos, né? Como nós vimos em outras histórias dos X-Men. Mas eu achei muito corajoso para um quadrinho ali, uma história de 82, tocar nesses temas, né? Inclusive eu vou dar um spoiler depois aqui pro final, né? Então, se você não quiser saber nada da história, né, que é uma história de 40 anos, mas se você pretende ler aí ou reler essa história, né, e não quiser spoilers, mas se você não ler, eu vou comentar por que eu gostei tanto e eu achei impactante ainda essa história nos dias de hoje, né? Porque a história usa o reverendo William Stryker nessa cruzada, né, onde ele cria esse conceito entre a igreja dele, né, os seus evangelizados, né, que os seus seguidores, que são inimigos, né, que devem ser exterminados, não são humanos. Inclusive ele tem um exército chamado de purificadores que são realmente executam mutantes, incluindo crianças, né, que não são. Aqui alguns dos desenhos. Os desenhos são eficientes, mas assim não são nada extraordinários, né, comparado a outras obras, mas são eficientes e passam, né, o que é necessário. Então nós temos aqui o William Stryker e evidentemente ele vai acabar aí nessa caça aos mutantes, né, onde ele prega ali a extinção da raça mutante e usa esses purificadores, ele vai acabar, claro, caçando ali, tendo que enfrentar, né, os X-Men, que são um símbolo de oposição a ele, né, que usam os mutantes para tentar demonstrar, né, com o Xavier,
que os mutantes não são nenhum perigo, né? Pelo contrário. E com esse discurso as pessoas entram em um extremismo e um fanatismo já quase cego aqui na história, né? Inclusive temos imagens aqui como o professor Xavier, então ele é sequestrado e ele usa aqui alguns símbolos religiosos, né? Como se o professor Xavier ali preso estivesse sendo crucificado, né? Uma imagem. E aqui é o reverendo William Stryker, né? Os diálogos todos são muito bons, né? Inclusive existem várias referências bem diretas aqui, onde duas crianças negras sendo caçadas por esses purificadores, são duas crianças negras, né? E elas perguntam, né? Quando antes delas serem executadas ali, que elas entendem que serão executadas, elas perguntam por quê. E a única explicação ali que a pessoa que vai executar é que diz que elas não têm o direito de estarem vivas, crianças, né? Então isso aqui eu achei bem o spoiler que eu vou dar aqui. Então eles invadem, né, a mansão. O professor Xavier acaba sendo levado, né, como refém, inclusive utilizado, né, de alguma forma controlado para que controle também os outros mutantes, né, com o poder telepático do professor Xavier, onde ele pode evitar que outros mutantes ataquem, né, o Stryker. E aí na sequência final do quadrinho nós temos a pregação, né, nós temos o templo do William Stryker, onde ele está fazendo sua apresentação ali deste projeto, né, pregando este projeto dele de execução. E ele acaba, então, em público, né, e o Magneto também aparece para tentar detê-lo, né, e aí nós temos a Kitty Pryde, que aqui era uma criança, né, ela acaba entrando no palco também. E o William Stryker acaba com uma arma apontada para a Kitty Pryde, que é uma das adolescentes do grupo, né, dos X-Men. Também aparece nos filmes. E aqui, isso que assim, é bem chocante quando você lê pela primeira vez, porque ele em público aponta a arma no palco, onde ele está, né, no palco de sua pregação, aponta a arma e ele vai executar uma adolescente, uma criança em público, na frente dos seus seguidores, seus convertidos, e algumas pessoas, eles aceitam, entendem ali, eles estão tão cegos nessa pregação, que eles, em público, conscientemente pedem para que ele execute uma criança ali na frente deles. E um dos guardas, então, que está fazendo a segurança, né, esse é o spoiler, o que está ainda consciente, que não está dentro desse fanatismo cego, acaba atirando no Stryker e salvando a vida da Kitty Pryde. Né? Inclusive, o reverendo ele usa a imagem do Noturno, né? Que o Noturno tem uma aparência muito mais animalesca, né? E ele diz que o Noturno tem uma aparência demoníaca, que são criações não de Deus, né? E não são criações de Deus. E usa o Noturno como exemplo, depois tenta executar a Kitty Pryde. E um dos guardas, né, tendo essa noção, o que você está fazendo? Você vai assassinar uma criança, uma adolescente, à luz do dia aqui em público, na frente de milhares de pessoas que estavam assistindo, né, e algumas pessoas apoiando que ele fizesse isso. Então, antes que isso acontecesse, ele acaba salvando. E esse discurso, assim, falando principalmente dos Estados Unidos, né, infelizmente, muitas coisas que nós temos visto aí nos últimos tempos, né, falando dos Estados Unidos em questões de várias naturezas, né, incluindo aí o uso de armas e tal, algumas situações públicas envolvendo religião e armas, que isso continua ainda, infelizmente, muito, muito atual para ser discutido hoje, né, o uso desse poder, né, da conversão da religião para motivar as pessoas a algo. Nós vimos isso acontecer ao decorrer da história, né? A Segunda Guerra nos mostrou isso. Tudo o que aconteceu na Segunda Guerra para que as coisas chegassem naquele ponto, né? Para que né, o povo fosse escravizado, sofresse daquela forma só por ser
de uma determinada religião, de uma determinada raça, que mereciam aquilo como se não fossem seres humanos, né? Isso, infelizmente, nós temos alguns exemplos ao longo da história. E isso, às vezes, parece ser meio rotativo. Depois de um tempo, a humanidade parece meio que esquecer o que acontece, né, e trazer isso à tona novamente. Então, essa história, para 1982, eu achei bem corajosa. Esse final, assim, também depois nós temos um discurso deles, né, se isso vai mudar algum dia, né, depois de que isso acontece, que eles conseguem salvar a Kitty Pryde, né, os X-Men conversam, o Magneto conversa, o Xavier refletem sobre o que aconteceu e como, se isso existe, chance de isso algum dia ser mudado, né, se a nossa humanidade tem condições de evoluir para que isso não aconteça novamente, né, e se o mundo pode ser melhor. E termina com o discurso da Tempestade, né, com o Scott, a Tempestade conversando com o Scott, né, tudo tem a ver com isso, aliás, precisar e ajudar, um cuidar do outro. E do cuidado vem o amor, que faz o mundo girar. Ah, se fosse assim, diz a Tempestade. Então, daí depois nós temos esse pós-fácil, que tem a ver com essa personagem, né, que está aqui nessa história nova do Chris Claremont, que também é legal, essa edição. E depois nós temos o pós-fácil, temos uma entrevista com o Chris Claremont, né, está nos extras dessa edição. Certo? E nós temos a capa americana, original. Uma boa história para se ler hoje ainda. Assustadoramente atual, infelizmente, para algumas coisas que nós estamos vendo acontecer aí no mundo. E aí nós temos alguns extras também, como os rascunhos, né, das páginas, capas, desenhos, capas alternativas. Uma edição bem legal. Celebração de uma das melhores histórias da Marvel de todos os tempos. É isso. Você já leu essa história? Obrigada. Eu achei importante relembrar, gostei de ler com atenção, depois de tanto tempo, essa história. Junto aí com Dias de um Futuro Esquecido, né? Grandes histórias aí. A Morte da Fênix, né? Ascensão da Fênix. Estão entre os grandes momentos das histórias aí do Chris Claremont e dos X-Men. Muito obrigada a você que assistiu o vídeo até aqui. Deixe o seu comentário aí sobre se você já leu essa história, se pretende ler, qual história aí dos X-Men você curte, né? Teremos uma nova animação da X-Men 97 também em breve, que eu pretendo conferir. Beijo no coração de todos, até a próxima.